Fala pessoal, boa noite, por aqui Felipe Lessa. Estamos aqui hoje no podcast da Invictus, na sala VIP da Invictus, no W2C 2022, com essas figuras icônicas aqui das operações especiais do Brasil. Vou pedir para cada um deles aí se apresentar, para começar pelo meu grande amigo Noel, meu eterno instrutor. Boa noite, guerreiros, tudo bem? Meu nome é Noel, mergulhador de combate da Marinha do Brasil, da Reserva, e é um prazer estar aqui. Fala rapaziada, tudo certo? Eu sou o Dutra Júnior, sou policial federal, minha unidade de origem é o Comando de Operações Táticas e hoje estou no Ministério da Justiça. Fala guerreiros, eu sou o Farias, mais conhecido aí como Babu, fuzileiro naval da Reserva, Comandos Anfíbios, e estamos aí para falar um pouquinho para os guerreiros que acompanham a Invictus. Excelente. Então já sentiram aí a equipe de peso que a gente tem aqui hoje. Todos aqui com muita experiência, muito habilitados no que fizeram, o que fazem. E a gente vai trocar uma ideia aqui hoje de como foi a nossa abertura no W2C 2022. Né? Para todos que viram aí os vídeos aí da abertura, perceberam que nós chegamos realmente pelos céus. E eu vou perguntar aí, vamos começar pelo Noel, como foi o start inicial, como foi esse planejamento e os intempéries que nós tivemos aí durante a fase inicial. E no decorrer vai todo mundo falar um pouco aí da sua percepção e da sua impressão sobre esse planejamento e execução da abertura. Então, a gente imagina que quando vai operar com elementos com esse valor técnico, né, que tudo vai ser fácil, mas nunca é. Eu sei disso, durante vários anos eu operei com times de alto rendimento e nunca é fácil. Né? A gente costuma falar que nenhum planejamento suporta o início das ações. O início das ações. E é assim, exatamente assim, sempre, sempre. Né? A gente veio para cá, fez reconhecimento, tentou saltar, não conseguiu saltar por condições meteorológicas, e aí no dia foi vai e vença. Chuta a porta e entra. Como é o normal, podia ser. E a gente resolveu saltar sem ter feito ensaio no local, sem conhecer a área efetivamente, né? E normalmente acontece assim, então não foi surpresa nenhuma, né? Não é o que a gente quer, a gente quer... Nem o que a gente planejou. Nem o que a gente planejou. A gente planejou treinar em Boituva, treinar no local... Treinar gradativamente. E ir progredindo. Salto a salto. Só que não rolou. E aí acabou acontecendo como acontece normalmente, né? Chega chegando. Chuta a porta e entra. E aí lá fora se resolve, né? Então, sai e se vira lá fora. Desse jeito. Mas acabou sendo muito bom, foi divertido. E aí, Babu, como é que foi a concepção dessa ideia nossa de saltar aqui na abertura? Então, esse projeto, na verdade, né? Para agora que a galera viu o projeto se concretizar, né? Mas não sabe como que ele foi gerado. Esse projeto, na verdade, ele começou lá no W2C do ano passado, né? E, infelizmente, nós tivemos essa ideia de iniciar a abertura do W2C saltando de paraquedas, né, realizando uma infiltração de salto livre operacional, mas, infelizmente, nós não tivemos o tempo hábil para conseguir as devidas autorizações para realizar o salto, que é o NOTAM, né, que é uma autorização para poder interditar o espaço aéreo e realizar o salto naquele local, naquela data e horário, tendo em vista, inclusive, que aqui é uma área, vamos assim dizer, restrita por ser um terminal de um aeroporto de Viracopos, né? Uhum. Então, nós não conseguimos realizar no ano passado e o projeto ele ficou ali na sua gestação para esse ano. Esse ano nós começamos tudo com muita antecedência e, graças a Deus, conseguimos todas as autorizações necessárias, conseguimos selecionar um time de alto valor que... nós estamos aqui representando apenas uma parcela do time, né? O restante do time já teve que se retornar para seus estados de origem, né? E como nosso amigo Noel falou, né? Fizemos um planejamento detalhado. Nosso planejamento ele vislumbrava reunir a equipe, o entrosamento da equipe, começar um ensaio gradativo, com o nível de complexidade subindo, mas infelizmente, como é aquela máxima, o imprevisto está previsto, as condições meteorológicas, elas não nos proporcionaram realizar o treinamento. Então, na verdade, nós realizamos
um único salto de treinamento e não aqui, num outro local. Lá em Boituva. Lá em Boituva, né? Nossa ideia era começar treinando em Boituva, quando a equipe estivesse entrosada, a gente vir saltar aqui até chegar o dia do salto real, né? Não conseguimos. Mas foi fácil o entrosamento, né? Não, o entrosamento foi fácil porque todo mundo era amigo, todo mundo já operou junto de uma forma ou de outra. E basicamente uma escola única também, né? Todo mundo já se conhecia, todo mundo comungava da mesma doutrina, mas independente disso, por mais, vamos assim dizer, por mais craques, né, que o time tenha, o time tem que treinar junto. Claro, tem entrosamento fino ali. O time tem que treinar junto. E nós não conseguimos treinar junto. E aí é aquilo, como o Noel falou, né? Como sempre, na maioria das vezes vai e vença. Fomos com a cara e a coragem para realizar o salto em condições extremamente adversas, né? Como quem estava aqui presente viu, as condições meteorológicas não eram das melhores. Bem desfavoráveis até. Bem desfavoráveis, mas graças a Deus nós conseguimos realizar o salto, vamos assim dizer, com sucesso. E eu acredito que dentro daquilo que todo mundo esperava ver, né? Nós entregamos o produto que nos foi solicitado. Entregamos o pacote. Entregamos o pacote. Dutra, fala pra gente aí como é que foi essa concepção dessa missão, como é que era todo o planejamento, como é que essa missão ia acontecer, o panorama geral, o cenário dela. Qual era o nosso cenário fictício ali pra gente? A nossa missão, né, como o Babu falou, houve um planejamento antecipatório para a gente construir uma dinâmica parecida com a realidade das operações especiais, né, que seria a infiltração no terreno. Então nós idealizamos justamente que nós fizéssemos essa infiltração por meio aéreo, né, com um salto próximo ao objetivo, e uma vez com toda a equipe pousando no local próximo, nós tiraríamos nossos equipamentos, né, guarneceríamos ele em um local de tal forma que ficasse camuflado, como acontece na realidade, reagruparíamos e prepararíamos para o objetivo, né, para o deslocamento até o objetivo. E assim foi feito, né? A equipe toda se reuniu, preparou seus equipamentos e começou o deslocamento até o alvo. Nesse momento, né, foi interessante que nós tínhamos treinado essa condição, e quando você faz esse tipo de ação com a demonstração, com muitas pessoas vendo, tem um elemento também da nossa responsabilidade em trazer um trabalho bem executado, né? Isso é interessante porque, imaginem vocês, a gente está disposto a fazer um salto de paraquedas que, de certa forma, é uma situação muito técnica, né? É uma condição muito... tem que ter muita concentração e muita gente esperando realmente um bom espetáculo, né? E eu fiquei muito feliz justamente porque a equipe é toda muito profissional e não se abalou com essa condição e cumpriu a missão mesmo com condições adversas, né? Porque o vento realmente mudou de acordo com o planejamento que nós tínhamos feito, né? Mesmo com essa condição, ninguém se abalou com esse comprometimento, né? Em estragar essa festa, né? Em detrimento à segurança. O pessoal foi muito seguro e muito frio nas ações para cumprir com o objetivo. Nesse sentido, nós pousamos, reagrupamos, iniciamos deslocamento e fomos para a edificação fazer o assalto. E foi feito daquela forma, né, um assalto muito bem articulado, com o resgate, né, do caminhão e finalizando com aquele espetáculo, né, do acionamento ali dos explosivos, que foi o que chancelou o final dessa missão. E também, né, como temos nossa pátria, né, como comprometimento em salvaguardar nossa pátria, nós elevamos aí ao nome do Brasil sempre nas nossas missões, e nesse espetáculo aí não foi diferente, trazendo a nossa bandeira e honrando com o nosso comprometimento de preservar a nossa nação. Noel, pergunta você como um cara low profile ao extremo, que dentro das operações especiais, sempre muito reservado, desde os ícones lá de 2004, no que eu te conheci. Como você recebeu essa chamada nossa aí? Você é um cara que está bem tranquilo, bem low profile, como vou falar novamente.
esse convite aí, Noel, vamos lá, vamos fazer uma Demop num evento tático, particular, privado. Vai ser o primeiro, talvez, da América Latina, uma Demop dessa magnitude dentro de um evento privado, lá em Itu, numa antiga pedreira. Mal. Recebi mal. Porque, como você mesmo falou, assim, eu particularmente, né, o Grumec, o mergulho de combate de uma forma geral, se você for observar, vocês vão ver que tem... a gente não aparece muito. Não é uma característica do Grumec aparecer. A nossa atividade, por si só, já diz isso. A gente trabalha com mergulho de combate. Normalmente, a gente não tem banda de música quando a gente volta das missões. Nós não temos. A gente não chuta a porta para as pessoas verem. Então, assim, eu não tô julgando quem chuta a porta, né? Que a gente chuta a porta também, quando é necessário. Mas a gente, naturalmente... Desde o início, a gente é muito perfil baixo. E eu vivi 25 anos no Grumec, então assim, a gente não é de aparecer muito, né? Para eu ir num podcast, por exemplo, do Fala Glaube agora, foi porque esse garoto aqui encheu meu saco, sacou? Então, assim, pra eu ir, senão não teria ido. Eu fiz isso porque a sua história é muito bonita. Sim, é muito legal e as pessoas precisam conhecer. Mas não é o nosso perfil, a gente não gosta. Tanto é que eu nunca apareci, uma das primeiras vezes que eu Aí aqui. Quando alguém falou assim, eu falei, cara, mas demonstração, evento privado, demonstração é sempre ruim. Porque assim, você chega lá, tem uma área de 50 metros. E uma carga de responsabilidade imensa. Aí quando você, no dia do evento, encheram de barracas e bandeiras e poste e passa para 10, né? Então é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. Eu já fiz outras também. E eu sou muito preocupado com isso, né? Porque é muita responsabilidade, sabe? É um evento grande como esse, é a primeira vez que eu venho. Eu tenho total noção de quanto que é importante que dê certo, né? E só por isso a gente saiu do avião naquelas condições, porque aquelas condições não permitiam que a gente saísse. Não. Em nenhum lugar do estado, naquele dia e no dia seguinte, que ficou pior, teve salto. Nós somos as únicas pessoas que saíram do avião naquele dia. E depois não teve nada. Isso. A gente decolou de São Paulo e mais nenhuma aeronave decolou. Inclusive a área foi fechada depois. Exato. Então, assim, a gente só saiu e eu só aceitei sair do avião porque tinham pessoas lá embaixo aguardando e esperando que isso acontecesse. E eu sabia que as pessoas que estavam envolvidas ali no avião tinham competência suficiente, caso não chegasse na área, saberiam como se comportar e achar uma área alternativa, entendeu? Só por isso. Porque, do contrário, eu não ia deixar ninguém sair do avião. E ponto. Né? Independente de não ter espetáculo. Isso não é o mais importante. Mas a gente, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Fazer esse tipo de evento, participar desse tipo de evento. Então, conduzir uma operação dessa, mesmo que seja uma Demop. Eu só aceitei porque as pessoas estavam aguardando isso e eu confiava nas pessoas que estavam a bordo. Isso é muito importante, né? A gente não salta junto com frequência, né? A gente se conhece há muitos anos, mas não tá junto. Mas eu sei do potencial de cada um de vocês. E assim, como eu sou o mais velho, né? Praticamente todos vocês foram meus alunos em algum momento da história. Eu fui várias vezes. Então, assim... Muito velho. Eu conheço você... Velho não, pô. Muito velho não, pô. Muito velho não, só mais velho. Então, só para interagir aqui, o Noel tá falando uma situação de todos foram meus alunos. Assim, pro público em geral deve permanecer, pô, mas o Noel não é da Marinha? O Lessa é da Força Aérea? Pô, o Dutra não é da Polícia Federal, como é que foi aluno do Noel? Não, as forças, elas se interagem, né? O Noel, da Marinha, me deu instrução na Força Aérea como instrutor militar da Marinha, cedido para a Força Aérea durante a minha formação, né? Que deu instrução para o Dutra também. E nada impeça que o Dutra saia da instrução dele e vai dar instrução em outra força também. Então, as forças, elas que comungam da mesma diretriz operacional, da mesma doutrina de operações especiais, assim dizendo, elas se entrelaçam e buscando ali a cooperação mútua para a formação das suas unidades e a formação de seus operadores também. Então, eu diversas vezes tive instrução com o Noel dentro da Força Aérea, diversas vezes tive instrução com o Babu dentro da Força Aérea, ele sendo do Batalhão Toneleiro. Interagimos ali diversas vezes também com o Dutra em outras instituições também. Então, só para entender por que ele deu instrução. E o Noel, ele é antigo mesmo, um cara muito antigo. Fala teu ano de Marinha, Noel. Quando que você entrou na Marinha? 1984. Você, Babu? 1989. 89. Pô, eu sou de 2004. Dutra, de quando? 2004 eu ingressei na Polícia Federal. Para eu finalizar aqui, então assim, ó, eu não recebi bem porque não é uma coisa que eu tô acostumado a fazer, não é minha vibe, sacou?
Mas o que aconteceu foi quando eu cheguei aqui, é a primeira vez que eu participo de um evento desse, é a primeira vez. E foi muito legal a maneira como eu fui recebido, né? Porque eu falo muito para os meus alunos, operações especiais ou não, eu dou aula para vários segmentos e eu gosto de ensinar. E o que eu falo para eles, independente de ser militar ou não, você não precisa pagar embuste, você não precisa inventar historinha, coisas mirabolantes de Hollywood. As pessoas olham para você quando você fala assim, eu sou um operador do Grumec. Os caras, nossa, né? Ficam assim, esse cara ele é fudêncio. Não precisa. Você não precisa falar nada. As pessoas vão te respeitar pelo simples fato de você ser um operador, de ter passado tanto tempo como operador. Então, assim, não precisa embuste, sabe? E foi muito legal chegar aqui, quando alguém falava assim, pô, esse é o Noel. Algumas pessoas me conheciam de nome, porque alguém falou. E quando falava assim, pô, esse aqui é um amigo do Babu, que é mergulhador de combate. Eu falei, nossa, os caras são os monstros, assim, sabe? E nada disso, cara. A gente Somos apenas seres humanos que estamos em seguir uma carreira... Isso aí. Algo um pouco mais seletivo. Para viver a diversidade. Beleza? Mas foi uma experiência sensacional. E foi um dos saltos que marcou minha vida por conta da dificuldade e da responsabilidade. Excelente. Né? E ter dado certo, e principalmente porque ninguém se machucou. E um evento ícone também no Brasil, talvez na América Latina. Ô, Dutra, fala pra gente aí, você participando desse primeiro evento aí, nessa situação, nessa Demop, talvez, acredito que foi, tanto quanto nós aqui, uma da nossas, né? A primeira Demop nessa característica que você fez, até porque foi a primeira que ocorreu no Brasil. O que você achou, assim, do contexto receptivo do evento, organização do evento? Depois, tu recebeu uma missão, pô, vamos fazer uma Demop, vamos saltar lá no evento no WC, lá em Itu, numa pedreira, na abertura do maior evento tático do mundo que nós falamos, né, e que realmente é. Quando você chegou, se deparou com isso tudo, com aquela magnitude toda do evento, que o WC tem uma magnitude, né? O que você olhou e depois que você pousou ali, tu sentiu ali? Bom, no primeiro momento, no chamamento, foi um senso de responsabilidade e o privilégio de compor uma equipe de peso, né? Eu confesso, eu me coloco sempre como mais novato aqui dessa turma e o fato desse convite ter sido aceito me colocou num patamar de respeitabilidade, não por mim, mas por vocês que fizeram parte disso, né? Me inserir dentro desse contexto, para mim, foi um privilégio. E o evento certamente tem o seu mérito em relação a essa condição, né? Então, a gente, de certa forma, ficou muito feliz depois que terminou a ação, porque a gente fica tão focado em cumprir com o objetivo que a gente nem se dá conta, né, dessa distração de ficar dando a atenção para o público naquele momento. Depois que a gente cumpriu a missão e depois que a gente efetivamente chegou próximo do público e estava nos vendo, aí sim a sensação foi de dever cumprido e como qualquer outra missão que nós participamos, nós sentimos assim um privilégio que Deus nos deu de honrar a quem nos paga essa missão, né? De fazer as coisas com segurança. Babu, fala pra gente aí, meu irmão, quais as adversidades aí, além de ser uma aeronave não convencional ali para o salto operacional, né? O cara é uma aeronave multimissão, mas nós ali nas nossas atividades rotineiras, dentro da atividade de operações especiais, as aeronaves que nós saltamos é de rampa, né? Aeronaves militares. Fala pra gente aí qual a adversidade ali que você mais sentiu nesse salto, aquela que além do vento forte, vento de camada acima do limite, vento de solo acima do limite, o local restrito, né? Para quem não sabe, aqui a região que a gente saltou, nós saltamos no estande de tiro da Armalite, é uma pedreira desativada, como se fosse um estádio de futebol. Todo paraquedista sabe o quanto que é difícil você pousar dentro de um estádio, quanto que é difícil você, além de pousar dentro do estádio, pousar dentro do estádio, dentro de um buraco armado, fuzil, tudo, e mochila. Saltamos armados e mochilados. Qual foi a maior adversidade que você teve nesse salto, meu irmão? Além do vento forte, o local, isso tudo aí. Então, como o Lessa falou, né? Nós utilizamos uma aeronave C-208 Caravan. É uma aeronave extremamente versátil. Ela atende esse tipo de salto, mas não é ideal para esse tipo de salto. Ela atende, ela cumpre brilhantemente. É homologada. Certo, é homologada para isso, mas ela não é a melhor opção. A melhor opção seria uma aeronave de rampa, uma aeronave militar.
que seria inviável, não teria como conseguir uma aeronave dessa. Então nós utilizamos uma aeronave dessa que a gente acabou de falar, né? Um Caravan que as Forças Armadas também usam, né? Certo? Nós estávamos, como já foi falado, armado e equipado, né? Que necessita de um pouco de espaço a mais na aeronave para que possamos ter ali uma determinada versatilidade, um determinado mobilidade, conforto dentro da aeronave, né? Certo? Então isso aí fica restrito, mas como nós estávamos apenas em 7, nós ficamos numa situação assim, vamos assim dizer, de um certo conforto dentro da aeronave. O que mais me incomodou é o seguinte: apesar de todos os elementos da equipe de 7 serem elementos experientes, habilitados e com uma bagagem já de vários anos nessa atividade, e já todos aqui termos saltado juntos, né? Eu já saltei com o Noel, já saltei com o Dutra, já saltei com o Lessa, todos já saltamos juntos em ocasiões distintas, mas nós não somos uma equipe constituída que estamos sempre saltando juntos, devidamente entrosados, certo? Por isso que nós planejamos saltos de treinamento para que nós pudéssemos nos entrosar. Isso não foi possível devido às condições meteorológicas dos dias que antecederam o dia D, certo? Então, não conseguimos realizar os saltos de treinamento, esse entrosamento da equipe não foi possível, mas nós tínhamos que cumprir a missão. Então, nós passamos a encarar esse salto não mais como uma simples demonstração para uma abertura de um evento. Nós começamos a encarar esse salto como o peso e uma responsabilidade de uma missão, como se nós realmente estivéssemos indo cumprir uma missão. E quando depois de toda uma semana de tempo ruim, de vento muito forte, de céu nublado, determinados dias até chuva teve, nós vínhamos já torcendo para que no dia D do salto o tempo nos ajudasse. Quando o dia amanheceu, logo que amanheceu, eu fui dar uma olhada. Não estava muito legal, estava nublado, estava todo mundo na torcida para que as condições melhorassem, para que a gente pudesse saltar. Nós nos dirigimos para o local lá de onde nós iríamos embarcar no avião, que era Boituva. E realmente as condições não eram as melhores relativa a vento e visibilidade. Decolamos, chegamos em cima da área do objetivo, né, de onde nós iríamos saltar. Não estava legal o visual, não conseguimos visualizar a nossa área de pouso. Pedimos mais uma passagem, aí conseguimos visualizar a área de pouso, mas ainda assim o vento estava muito forte, certo? Nós sabíamos que era um salto extremamente técnico, extremamente criterioso, e que nós estávamos ali trabalhando no limite da segurança, sem extrapolar, certo? Se fosse um caso de extrapolar, nós não saltaríamos, claro, não colocaríamos a nossa integridade em risco, certo? Mas nós sabíamos que estávamos operando no limite do limite e decidimos por bem saltar. A maior preocupação não era que todo mundo iria chegar e fazer bonito. Isso era uma preocupação, era secundária. Mas a principal preocupação é que, chegando ao chão, todos os 7 estivessem íntegros, sem sofrer nenhum dano, sem sofrer nenhum acidente ou nenhum incidente. Então essa era a maior preocupação, todo mundo estava muito preocupado, principalmente eu e o Noel ali, que, vamos assim dizer, não vou dizer que éramos os mais experientes, éramos os com mais tempo de atividade, vamos assim dizer, os mais velhos, né? Da equipe. Os mais experientes. São os mais experientes, os mais vividos, os que sabem mais, os mais capacitados. Os com mais tempo nessa estrada. E nós estávamos muito preocupados porque, basicamente, todos que estavam ali na equipe, uma hora ou outra, tinham sido nossos alunos, certo? Hoje nós estamos operando em condições de igualdade, mas uma hora ou outra, os outros 5 elementos tinham sido nossos alunos em algum momento. E a gente não queria que ninguém terminasse a missão numa condição, vamos assim dizer, de ter se machucado. Então, eu e o Noel, nós estávamos assim, bastante preocupados com isso, certo? Eu toda hora falava com ele, ele toda hora vinha falar comigo,
E o tempo todo a gente ficava conterando um com o outro aquele gol ou não gol, né? Vamos ou não vamos. No final das contas, avaliando friamente, a gente decidiu ir. Graças a Deus, Papai do Céu ajudou. E todo mundo chegou inteiro. E eu acredito que o evento foi um sucesso. Eu já participei, Noel já participou, Lessa já participou, Dutra também, de vários eventos desse porte, dessa magnitude, no ambiente militar. Isso aí, institucional. Certo? No nosso ambiente interno das Forças Armadas. Contando com todo aquele arcabouço de ou das forças de segurança pública. No segmento privado, no segmento civil, eu tenho certeza que isso nunca foi realizado. Não. Foi a primeira vez que se realizou a abertura de um evento com um salto livre operacional, pousando, reorganizando a equipe e realizando uma missão com tiro real. Isso nunca foi feito. Então, existia um peso muito grande nos nossos ombros para que fosse feito de maneira eficiente, certo? E sem manchar a abertura do evento, do W2C, que já é um evento consagrado a nível, vamos dizer assim, América Latina. Então, existia uma responsabilidade muito grande. Essa era a maior das preocupações, que tudo, no final das contas, terminasse bem. E graças a Deus tudo terminou bem.